E um tucano graúdo fez uma publicação no Twitter que eu concordo plenamente, e eu acho que se explica um pouco porque o Lula tem, na minha leitura, o Lula está nervoso, não tem pacificado o país, tem dado declarações desnecessárias, num tom um tanto quanto agressivo, e para mim é por causa do seu vice-presidente, ele está temendo perder o cargo para o Geraldo Alckmin. E o Arthur Vigílio, que é um tucano aí graúdo, né? Ele foi filiado ao PSB por 33 anos, deixou a filiação no ano passado porque achou que o partido se tornou irrelevante, e nesse sentido ele tem razão. O PSB acabou, se tornou desprezível. Um partido nanico, vai disputar com o novo, partido novo aí alguma relevância. E o que disse o Arthur Vigílio? Vamos entrar aqui no tweet. A Dora Kramer fez uma publicação falando o seguinte: Alckmin foi mestre de cerimônias na transição. Hoje é ministro barra vice decorativo, ou não? E aí o que respondeu o Arthur Vigílio? Pelo que conheço dele, o Geraldo Alckmin deve estar torcendo pela crise que leve Lula à ingovernabilidade. E ele estará presente e pronto para se sacrificar pelo Brasil com aspas. Aqui ele está sendo irônico, obviamente, porque esse, na leitura dele, é o desejo do Alckmin, assumir o poder. E eu também concordo, e também acho. Sendo obrigado a governá-lo. Também num tom irônico, ele colocou entre aspas. E eu corroboro completamente essa leitura do Arthur Vigílio. Eu acho sim, e o Lula também sabe, que o Alckmin só está esperando um deslize do Lula para nos bastidores, de repente, pautar um pedido de impeachment e com grandes chances de acontecer, porque na minha leitura, o establishment, ele prefere o Geraldo Alckmin ao Lula, tá? Isso para mim tá claro, essa é a minha opinião. Então, e o Lula também sabe disso. Quando o Lula compôs a chapa com Alckmin, eu acho que difícil ter sido uma ideia dele colocar o Geraldo Alckmin como vice, justamente por causa disso. É um político importante, goste-se ou não, né, tem influência, foi governador de São Paulo aí por vários mandatos, até por falta de alternativa, e o establishment gosta do Alckmin. Tá? Essa é a minha impressão, essa é a minha leitura. E o Lula sabe disso. Então acho muito difícil que foi uma escolha genuína do Lula colocar o Alckmin na chapa. Eu não sei se foi alguma condição, impuseram isso pro Lula, não sei, tá? Mas que eu acho que não foi ideia da cabeça dele, eu acho que não foi porque o cargo do Lula tá em risco permanente, em risco constante. E aí você pega esse primeiro mês e meio do governo Lula, né, ou do desgoverno Lula. Ele tem feito declarações desnecessárias, não pacificou o país, está batendo de frente desnecessariamente contra o presidente do Banco Central, desnecessário. Cada vez que o Lula fala isso, ataca o BC. Bolsa cai, dólar sobe, muitas vezes as bolsas mundiais estão subindo e a do Brasil cai por causa da fala do Lula, e isso é óbvio que prejudica o seu governo, porque traz preocupação do mercado, dos investidores. O Lula não ganha nada com esse tipo de afronte que ele faz. Só que para mim, na minha interpretação, ele está emparedado, ele sabe que ele corre risco, por isso ele está nervoso, está meio destrambelhado aí em algumas declarações, não pacifica o país, não une, enfim. Eu acho que tem por trás esse racional sim que o Arthur Vigílio colocou ali. O Alckmin está torcendo, uma parte importante do establishment, na minha leitura, está torcendo para um deslize para o Lula cair. E aí isso deixa o governo dele tenso, ele vive irritado, enfim, fala mais besteira do que coisas assim decentes, lúcidas. Então, pessoal, corroboro e vamos ver, né? O Lula não terá paz. Primeiro porque milhões de brasileiros são conservadores, ele já tem a oposição de uma parcela importantíssima da nação. E o risco de ter um vice-presidente tão alinhado com o sistema. Enfim, eu acho que o Lula não terá vida fácil. E se ele terminar esses 4 anos, vai ser terrível. Vai ser em clima de tensão, falando coisas indevidas, pelo estresse, pela pressão, pelo medo de perder o cargo, enfim. Não sei. Essa é a minha leitura, essa é a minha interpretação. Corroboro aqui o que disse o Arthur Vigílio. E vocês? Coloquem nos comentários se concordam ou não com esse ponto de vista. E se não concordam, por quê? Deixem aí nos comentários o seu ponto de vista. Se gostaram do vídeo, compartilhem. Me sigam nas redes sociais, ativem as notificações. E até o próximo vídeo.